Walking up the ladder was probably one of the most memorable moments for me because I looked down at my footprints and I knew I wasn't coming this way again. Why were we here? What did it mean? I looked over my shoulder and there's the earth. There's reality. There's home. Em dezembro de 1972, Eugene Cernan, o comandante da Apollo 17, sobe no módulo lunar Challenger pela última vez. Antes de entrar, ele olha ao seu redor, vê montanhas lunares, poeira prateada e o céu completamente vazio. Naquela época, ir à Lua parecia estar se tornando uma rotina. Já haviam sido 9 missões com 6 pousos bem-sucedidos, entre 1968 e 1972. 12 homens pisaram em solo lunar. Havia jipes lunares, cientistas coletando rochas, experimentos sendo instalados e então, o silêncio. Houve quem começasse a duvidar. Teorias da conspiração ganharam força, justamente porque parecia impossível que tivéssemos ido à Lua nos anos 60 e 70, com computadores menos potentes que um celular atual, e depois nunca mais voltássemos. E a pergunta é, por que paramos? E por que voltar somente agora? Fica comigo até o final, porque hoje você vai entender tudo sobre a Artemis II e por que essa missão pode mudar o futuro da humanidade, quais riscos estão envolvidos e o que realmente está em jogo quando decidimos voltar à Lua. E para você que caiu aqui de paraquedas, prazer, eu me chamo Vini e esse é meu primeiro vídeo do canal. Então, se você curte histórias incríveis, curiosidades e novidades contadas de um jeito diferente, inscreva-se aqui embaixo e deixe o seu like. Isso ajuda demais o nosso crescimento e me dá força para trazer cada vez mais conteúdos como esse. Mas sem enrolação, deixa que eu te conto. Antes de falar da Artemis II, precisamos dar um passo para trás e entender o programa por inteiro. A NASA batizou o programa de Artemis em homenagem à deusa grega da Lua, irmã gêmea de Apolo. Não foi por acaso, a escolha do nome já diz muito. O programa Artemis é uma continuação do legado do programa Apollo, mas com uma diferença enorme. No programa Apollo dos anos 60 e 70, todos os astronautas que foram à Lua eram homens, brancos e americanos. Agora, a Artemis tem uma missão declarada: levar a primeira mulher e a primeira pessoa negra à superfície da Lua. Tecnicamente, o programa foi criado em 2017 e reestruturado em 2019. A ideia original era chegar à Lua até 2024, o que claramente não aconteceu. Houve atrasos, mudanças de gestão, cortes de orçamento e desvios técnicos gigantescos. Até 2025, o programa acumulou um custo total de 93 bilhões de dólares. O programa é composto por 3 fases até então. A primeira missão, a Artemis I, foi lançada em novembro de 2022, sem tripulação, pois era apenas um teste. A NASA colocou a cápsula Orion em cima do foguete SLS e mandou ao redor da Lua para ver se funcionava conforme o planejado, ou se era necessário alguns pequenos ajustes. A missão foi um sucesso, ou quase, porque o escudo térmico apresentou alguns probleminhas técnicos, como rachaduras e carbonização irregular, que os engenheiros levaram meses para entender e corrigir. Agora, com esses ajustes feitos, a Artemis II vai testar tudo de novo, só que dessa vez com pessoas a bordo. Para entender a Artemis II, você precisa conhecer 2 peças principais do quebra-cabeça, o foguete e a cápsula. O foguete se chama SLS, Sistema de Lançamento Espacial. Ele é o maior e mais poderoso foguete já construído pelos Estados Unidos. Com quase 100 metros de altura, ele é maior do que a Estátua da Liberdade com pedestal. Para ter uma ideia da potência, o SLS pode gerar até 8,8 milhões de libras de empuxo no lançamento. O famoso foguete Saturno V, que levou os astronautas da Apollo, gerava cerca de 7,6 milhões, ou seja,
o SLS é ainda mais potente. Mas o que torna esse foguete caro, muito caro, é justamente o fato de que ele não é reutilizável. Cada lançamento usa um foguete novo. É como se você pedisse um Uber, o motorista chegasse, você entrasse no carro e no final da viagem ele jogasse o carro fora. Parece um absurdo, né? Mas é exatamente assim que o SLS funciona. E é isso que explica parte do custo astronômico do programa. A cápsula que os astronautas vão dentro se chama Orion. Desenvolvida ao longo de quase 20 anos, ela tem a capacidade para 4 astronautas e foi projetada para sobreviver à viagem ao espaço. Ela tem 316 metros cúbicos de espaço habitável, quase o dobro das cápsulas Apollo. Há mais espaço para se mover, trabalhar e descansar durante os 10 dias de missão. O nosso quarteto fantástico espacial está formado. Reed Wiseman é o comandante, um veterano da NASA que já passou 165 dias no espaço a bordo da Estação Espacial Internacional. Ele conhece o isolamento, conhece os riscos e agora vai liderar a missão mais importante da sua geração. Victor Glover é o piloto. Ele será o primeiro astronauta negro a viajar além da órbita terrestre. Glover é piloto de caça, engenheiro aeroespacial e já comandou a cápsula Dragon da SpaceX. Christina Koch é a especialista de missão. Ela detém o recorde de maior permanência contínua no espaço por uma mulher, 328 dias a bordo da ISS. É engenheira elétrica e vai ser responsável por monitorar os sistemas vitais da nave durante toda a jornada. E agora será a primeira mulher a viajar em direção à Lua. Jeremy Hansen, astronauta canadense, é o piloto de caça das Forças Armadas canadenses e traz consigo a força de uma cooperação internacional renovada. Isso mostra que Artemis não é só um projeto americano, é uma colaboração internacional que inclui Canadá, Europa e Japão. Você sabia que a Artemis 2 não vai pousar na Lua? E muita gente fica confusa com isso. A missão é de sobrevoo. Os astronautas vão chegar perto da Lua, dar uma volta ao redor e voltar para a Terra. Para pousar, você precisa de um módulo de descida, um veículo específico para descer e subir da superfície. Esse veículo, no caso da NASA, está sendo desenvolvido pela SpaceX com a Starship, e ele ainda não está pronto para uso tripulado. Então, a Artemis 2 serve como um test drive. A trajetória é chamada de retorno livre. A Orion vai sair da órbita da Terra usando a gravidade da Lua para dar um looping e depois retorna à Terra sem precisar usar muito combustível. Esse combustível que serve para frear ou corrigir a rota. Se algo acabar dando errado ou se os motores falharem, a nave ainda consegue voltar para casa apenas com a gravidade fazendo o trabalho. E outra, os astronautas vão viajar mais longe do que qualquer ser humano já viajou. Cerca de 430 mil quilômetros de distância, mais longe que qualquer missão Apollo, mais longe que a própria Lua. No lançamento, a Orion acelera cerca de 28 mil quilômetros por hora, mas quando passa pela Lua e começa o retorno, atingirá cerca de incríveis 40 mil quilômetros por hora, 32 vezes a velocidade do som. Quando passarem pelo lado oculto da Lua, aquele lado que nunca vemos daqui da Terra, terão aproximadamente 3 horas de observação com iluminação perfeita. E tem mais, a Orion está equipada com 16 câmeras externas de alta definição. Algumas estarão transmitindo ao vivo aqui para a Terra. Pela primeira vez na história, o mundo inteiro poderá acompanhar uma jornada lunar em tempo quase real, vendo exatamente o que os astronautas veem. A missão já foi adiada várias vezes. Inicialmente ela estava prevista para novembro de 2024, depois para setembro de 2025, até que foi para fevereiro de 2026. E em fevereiro deste ano, aconteceu mais um problema. Durante um ensaio de abastecimento no Kennedy Space Center, os engenheiros detectaram um vazamento de hidrogênio líquido na base do SLS. O hidrogênio líquido é o combustível principal do foguete. Um vazamento, mesmo que pequeno, é sério, tanto por eficiência quanto por segurança. Lembra que a Challenger explodiu em 1986? A NASA não quer arriscar novamente, mas os desafios não começaram somente agora. Lembra que falei sobre o escudo térmico na Artemis 1? Lá em 2022, esse escudo é literalmente a armadura da nave.
fica na parte inferior e suporta altas temperaturas durante a reentrada na superfície terrestre. O material usado é ablativo. Pensa assim, é como aquelas velas de citronela que queimam para afastar os mosquitos. O material do escudo vai se consumindo aos poucos e é justamente esse processo de queima que leva o calor embora, protegendo os astronautas. Só que no lugar de afastar mosquito, ela afasta temperaturas de cerca de 2.700 graus Celsius. A NASA passou meses analisando dados e revisando parâmetros para garantir que o comportamento do escudo na Artemis II seja totalmente previsível. Com todos esses ajustes, o lançamento foi remarcado para março de 2026, ou seja, logo ali. Mas o que acontece depois disso? Lembra no começo que eu disse que isso vai nos levar além da Lua? A Artemis II é o segundo passo de um plano que tem pelo menos 7 missões previstas. A Artemis III é a missão de pouso, prevista para 2027 ou 2026. Vai levar uma mulher e um homem à superfície da Lua pela primeira vez, em mais de meio século, e dessa vez no Polo Sul da Lua, uma região nunca explorada, onde existem crateras permanentes na sombra que podem conter gelo com bilhões de anos. E água no espaço significa beber, produzir oxigênio e fabricar combustível. As missões seguintes planejam construir o Lunar Gateway, uma estação espacial em órbita lunar que funcionará como uma base de operações para missões à superfície e futuramente como um ponto de parada em uma possível viagem a Marte. Mas aqui é a parte em que poucos falam. Há uma corrida espacial acontecendo agora mesmo. A China tem planos declarados de enviar humanos ao solo lunar até 2030. E diferente dos anos 60, quando a corrida era para quem vai chegar primeiro, a de hoje é para quem vai ficar primeiro. Estabelecer presença permanente, extrair recursos naturais e definir as regras do jogo. Nesse contexto, cada missão Artemis não é só um feito científico, é um movimento geopolítico. Se podemos estabelecer presença permanente na Lua, que está a apenas 3 dias de distância, então podemos aprender a sobreviver em Marte, que está a 7 meses de viagem. A Lua deixou de ser o destino final, agora ela é a porta de entrada. A Artemis II representa mais do que a tecnologia, ela representa a capacidade humana de continuar sonhando grande, mesmo diante de atrasos, vazamentos e bilhões de dólares de custo. E dessa vez, a tripulação vai parecer muito mais com a humanidade de verdade, diversa, internacional e curiosa. Se esse vídeo te fez enxergar a corrida espacial de um jeito um pouco diferente, deixa o seu like aqui. Isso ajuda muito o canal a crescer. E se você quer entender um pouco melhor a história do programa Apollo, como os astronautas da Apollo chegaram à Lua lá nos anos 60, com uma tecnologia que hoje parece primitiva, escreve aí nos comentários, que eu faço um vídeo explicando todo o contexto. E por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.